Olha aí, pessoal, Hiro Uesugi da loja Time Music. Eu vou tentar fazer hoje uma sequência da manutenção que eu estava fazendo nessa televisão aqui, olha, que é uma 40BX455 TV Sony, é uma TV de LCD, né? Ela tem inverter, o backlight dela é feito através de lâmpadas, né? Só que eu vou pedir um pouquinho de paciência de vocês, porque eu tô gravando sozinho e eu vou tentar fazer esse mini tutorial aí para vocês, tá legal, pessoal? Então vamos lá, nós estamos aí com uma televisão 40BX455, ela veio completamente parada, tá? Já coloquei ela para funcionar já, mas qual é a sequência aqui? Essa televisão aqui, quando ela entrou, ela só veio com esses 5 volts, eu não sei se está dando para visualizar aí, tá dando sim, com esses 5 volts. Ele não tinha mais absolutamente nada, só tinha esses 5 volts. Você apertava a tecla Power On, não acontecia absolutamente nada. Então uma das formas que nós temos que fazer, uma das primeiras coisas que nós temos que fazer é verificar se tem alguma coisa aquecendo, para que assim a gente possa estar verificando através do tato ou de forma visual, né? Então o que acontece? No momento que eu coloquei o dedo nesse reguladorzinho aqui, esse é um 1117, tá? Ele entra 5 volts, vamos ver aqui, ele entra 5 volts aqui e ele sai 3,3 volts. O que estava acontecendo? Você tinha os 5 volts aqui e não tinha absolutamente nada aqui, aqui estava zerado. Colocando o dedo nele, chegava a queimar. Primeira coisa que nós fizemos, bom, então pode estar em curto, né? Fomos, logo aqui em seguida desse 3.3, não sei se dá para visualizar aqui, tem um fusistor aqui, que nós retiramos ele. A partir do momento que eu retirei ele, surgiu 3,3 volts, né? Ou seja, a gente sabia então que o curto estava depois do fusistor, né? Automaticamente ele parou de aquecer, porque nós tiramos o curto, e nós paramos exatamente aqui, nesse conversor DC-DC aqui. Todo conversor DC-DC, nós temos que entender que ele vai converter de DC para mais ou para menos. Quais são os pontos principais que nós temos que saber para que ele possa estar funcionando? Olha só, pessoal, a gente sabe que tem muito profissional aí bom, que sabe, conhece, conhecedor das coisas, mas também tem muita gente que está iniciando, né? E que com certeza esse mini tutorial aqui vai servir de ajuda para a sequência de reparos, tá? Então, quer dizer, se tiver algum detalhe que seja interessante para vocês, né? É ótimo. Se não tiver, com certeza vai estar sendo útil para o pessoal que está iniciando, tá? Então vamos lá. Com esse conversor DC-DC, nós sabemos que tem que ter uma alimentação. A alimentação desse conversor DC-DC é no pino 2, de 5 volts. Não sei se está dando para vocês visualizarem. Então o que está acontecendo aqui? Ele tinha essa alimentação de 5 volts aqui, tá? Ele estava chegando, esses 3V3 aqui, ele vai para um setorzinho aqui que se chama feedback, tá? Ou seja, esses 3V3, como ele estava morto aqui, esse conversor DC-DC não estava recebendo o feedback. Mas a gente tem que correr ou para o esquema ou para o datasheet, né? Então vamos lá, para a gente copiar a sequência. Depois a gente volta para cá. Eu peguei aqui, pessoal, o esquema dele. Olha aqui esse conversor DC-DC aqui, tá? Ele é o U703. Então vamos lá, voltando aqui. Tinha alimentação aqui no pino 5, entrando pelo pino 2. E nós entendemos aqui que o conversor DC-DC aqui, ele tem que fazer o quê? Tem que ter uma alimentação, tem que ter o feedback. Se você observar aqui, ele pega uma amostra aqui depois da bobina, correto? Ele tem um pino aqui que é extremamente importante, que é o Enable. Olha só, o Enable. Se você não tiver habilitação nesse pino 7 aqui, esse conversor aqui, ele não vai mandar
ele não vai acionar o MOSFET que vai fazer esse chaveamento aqui do pino 3. Como é que funciona isso? O MOSFET satura e corta, satura e corta, satura e corta, né? E vai fazer o quê? Vai fazer com que essa bobina induza, tem hora que induza, tem hora que não induza. Esse pino 1 aqui é o famoso capacitorzinho de bootstrap, que ele vai armazenar uma determinada tensão. Então vamos lá. Esse conversor aqui, como é que eu cheguei ao cálculo aqui da saída dele? O esquema aqui está ajudando a gente, olha, está mandando fazer o que? O Vout, ele é igual a 0,9 vezes R1 mais R2 dividido pela R2, né? Se a gente pegar a calculadora aqui, qual foi o cálculo que eu fiz aqui? Eu sabia que tinha que ter essa tensão aqui, correto? O que nós fizemos aqui? 3,24K mais 13K dividido por 13K, que é o R2, perfeito? É esse R2 aqui. Depois multiplicamos por 9, deu 1,19, alguma coisa assim. Então a gente sabe que esse conversor DC-DC aqui é um conversor para menos e que aqui nós teríamos que ter 1,19. Perfeito? Mas como ele não tinha essa tensão de feedback aqui, o que acontece? Já poderíamos de imediato condenar ele, porque era ele quem estava matando aquela tensão ali de 3,3. Vamos voltar aqui para a placa, pessoal. Então o que a gente teve que fazer? Sabendo que esse integrado é difícil, é um 9329, é um BD 9329. O que nós fizemos? Aí é que começam os pulinhos do gato para a gente começar a aproveitar as sucatas que nós temos. Esse modelo aqui é uma TV Sony de 40 polegadas BX 325. Eu consegui arrumar nessa placa aqui, pessoal. Essa placa aqui já é de uma EX 455. Se vocês observarem, eu tirei esse conversorzinho aqui, olha, exatamente o mesmo conversor. Com isso, o que aconteceu? Colocamos aqui o integrado de volta, fomos verificar a tensão de saída e ainda continuou baixa. Nesse momento, eu coloquei a mão em cima desse circuitinho integrado aqui, que é esse aqui, pessoal. Esse circuitinho integrado aqui é do HDMI. Perfeito? Ele estava superaquecendo. Opa, beleza. Então, trocamos o conversor DC-DC, passou a gerar a tensão de saída de 1,19, mas extremamente aquecendo esse circuito integrado. Bom, então o que nós vamos fazer? Soltei o circuito integrado, a televisão ter que funcionar. Perfeito? E exatamente isso que nós fizemos. No momento que eu levantei esse circuito integrado, nós fomos conferir aqui para ver se esse circuitinho DC-DC estava funcionando. Vamos lá para o osciloscópio. Na escala de 2 volts, 200 nanosegundos, o que acontece? Se a gente sabe que ele é um conversorzinho e que existe um MOSFET aqui que fica saturando e cortando, ele tem que gerar o quê? Ele vai ter que gerar uma onda amortecida na hora da condução, depois que ele corta, né? Que, se eu não me engano, a gente chama de dead time, não tenho certeza, tá? Ela vem aquela onda amortecida. Vamos ver se esse conversor DC-DC passou a funcionar. Ah lá. Nós observamos ali, deixa eu ver se eu consigo travar ele para vocês poderem visualizar melhor. Ah lá. Ele subiu e vem com a onda amortecida. Depois sobe de novo e a onda amortecida. Significa que esse conversor DC-DC passou a funcionar. Perfeito? Como ele era de 1,19 conforme nós fizemos o cálculo ali no esquema. Vamos ver quantos volts ele dá. Vou diminuir para a escala de 1 volt. Perfeito, 1 volt. Passou a funcionar. Então, qual era o defeito em si desse aparelho aqui? Aqui na saída do 3V3 estava zerado, porque esse conversorzinho, esse 6zinho DB DD9329 estava em curto, não deixando gerar 1,19, que provavelmente, acredito eu, que deva vir aqui para o circuito Scaler, né, o processador. Mesmo colocando ele, a tensão aqui, uma das tensões, agora não me recordo se era 3V3 ou 5 volts, não estava normal ainda, não estava chegando no nível correto. Colocando o dedo aqui no CI, nesse CIzinho aqui do HDMI,
a gente conseguiu tirar o curto, beleza. A televisão ligou. Perfeito, né, pessoal? Agora, olha só, o que é triste para todos nós. Depois desse reparo todo, depois dessa mão de obra toda, que a gente não conseguiu fazer rápido, olha a surpresa que nós tivemos. Não sei se dá para visualizar aí, pessoal. Deu para visualizar aí? Olha aí. Infelizmente a tela estava quebrada. A tela já veio assim, na verdade, né? Então, pessoal, a ideia aqui não era de mostrar a tela com problema. A ideia era de estar mostrando aqui para vocês a sequência da manutenção, né? E por fim aqui, eu só bastaria trocar o circuito integrado do HDMI, que estaria perfeito. Mas infelizmente não tinha como ver que a tela estava trincada, porque o backlight estava apagado. Mas a ideia em si da manutenção está aí para vocês, aqueles que puderem tirar proveito. Só lembrando que a sequência aqui do Power On, só o fato de você ter 5 volts aqui, ela deveria fazer o quê? Fazer a alimentação dos circuitos, vir a alimentação aqui para o processador, e no momento que você liga a tecla Power On, ele vai retornar acionando assim as outras fontes, como o PFC, como os 24 que vai lá para o circuito inverter e as outras fontes adicionais. Tá legal, pessoal? Um abraço para todos vocês. Hiro Uesugi, da loja Time Music. Deixa eu ver se vai dar para me focar aqui. Um abraço para todos. Aqueles que puderem me seguir no YouTube, sigam-me, por favor. Loja Time Music. Um abraço a todos.